Antes de mergulharmos nesse ensinamento poderoso, quero te pedir algo muito simples. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe seu like, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira e espiritual. Este conteúdo não é apenas uma explicação, é uma revelação. Ao final deste vídeo, você não será a mesma pessoa. Quero que você permaneça comigo até o fim, porque há uma verdade escondida dentro de você, uma força que pode transformar qualquer derrota em vitória, qualquer escassez em abundância e qualquer desânimo em energia para conquistar. Napoleon Hill chamou essa força de semente de riqueza, e quando você compreender como ela funciona, nada poderá te deter. Imagine que dentro de você existe uma semente invisível, mas real, capaz de dar frutos inimagináveis. Essa semente não é dada pelo acaso, não é fruto da sorte, não é um privilégio de poucos. Todos nós recebemos essa semente, mas quase ninguém aprende a cultivá-la. A maioria das pessoas vive como se fosse pobre de espírito, pobre de visão, pobre de esperança, quando na verdade carregam dentro de si a riqueza mais grandiosa que existe, o poder criador da mente. Hill dizia que tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de alcançar. Essa frase, repetida milhões de vezes, ainda assim continua sendo mal compreendida, porque as pessoas pensam que acreditar é apenas ter esperança ou desejar fortemente algo. Mas acreditar, no sentido que Hill ensinava, é regar essa semente todos os dias com pensamentos, palavras e ações alinhadas. É viver de forma congruente com o futuro que você deseja. É recusar-se a aceitar a derrota como final. Se você está passando por dificuldades agora, se está endividado, se olha para a sua conta bancária e vê apenas números vermelhos, eu quero que você entenda, nada disso define quem você é. A realidade externa é apenas um reflexo temporário da forma como você tem cultivado ou negligenciado essa semente. Dentro de você há uma fonte inesgotável de ideias, de criatividade, de energia e de conexão com a abundância infinita. Mas ela precisa ser ativada. E esse vídeo é exatamente para isso, para te mostrar como despertar a sua semente de riqueza. A descoberta da semente, pense na natureza. Toda árvore imensa, todo campo vasto de trigo, toda floresta imponente começou com algo tão pequeno que caberia na ponta dos seus dedos. Uma semente. A semente é o símbolo mais claro que o Criador nos deixou para entendermos como a vida funciona. Dentro de algo aparentemente insignificante está escondido o potencial para criar bosques, alimentar gerações e sustentar a vida no planeta. Do mesmo modo, dentro de você existe uma semente de riqueza. Essa semente não é material. Você não a encontrará em nenhum cofre, em nenhum banco, em nenhuma herança. Ela está na sua mente. É a capacidade de pensar, de imaginar, de criar imagens internas tão fortes que começam a se manifestar no mundo externo. Mas aqui está o segredo. A maioria das pessoas não confia nesse poder. Elas acreditam mais no que veem fora do que no que podem gerar dentro. Assim, deixam a semente murchar. Hill nos mostra que a verdadeira diferença entre os que enriquecem e os que ficam presos à escassez não está nas oportunidades externas, mas na forma como cada um decide cuidar dessa semente. O homem pobre pode viver rodeado de riquezas e nunca perceber, porque sua mente está programada para enxergar apenas limitações. Já o homem que compreende a lei da semente de riqueza pode estar em meio às maiores dificuldades e ainda assim encontrar caminhos para prosperar. A semente se manifesta em forma de ideias. É a ideia que inicia negócios. É a ideia que cria invenções. É a ideia que revoluciona indústrias. Pense em Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, todos os gigantes que Hill entrevistou em sua jornada.
Nenhum deles começou rico, mas todos tinham uma coisa em comum. Confiaram na pequena ideia que surgiu dentro deles e a cultivaram até se transformar em impérios. E aqui está a pergunta que quero te fazer. Você tem cuidado da sua semente de riqueza ou tem sufocado-a com pensamentos de medo, dúvida e procrastinação? Porque a mente não fica vazia. Se você não a alimenta com fé e propósito, ela será automaticamente ocupada pela erva daninha da escassez. E é por isso que tantas pessoas vivem anos e anos sem mudar sua situação, porque nunca decidiram conscientemente cuidar daquilo que receberam de presente. Se você já sentiu que poderia mais, se já teve ideias que pareciam boas, mas logo desistiu delas, se já abandonou sonhos porque parecia impossível realizá-los, entenda, a semente continua aí dentro. Ela não morre, mas ela espera a sua decisão de cultivá-la. Nos próximos minutos, vou te mostrar como transformar essa semente em raiz, em tronco, em fruto, até se tornar a árvore que dará sombra, alimento e segurança para toda a sua vida. Mas primeiro, você precisa acreditar que essa semente existe. E agora eu quero que você faça uma reflexão rápida. Escreva nos comentários se você já sentiu que existe dentro de você um potencial maior, algo que ainda não manifestou. Compartilhe sua experiência, porque essa troca fortalece a vibração coletiva e ajuda cada um a reconhecer a grandeza que carrega. O solo, onde a semente cresce. Toda semente precisa de um solo fértil. Você pode ter a melhor semente do mundo, mas se lançá-la em um terreno infértil, cheio de pedras e espinhos, ela não se desenvolverá. O mesmo acontece com a semente de riqueza dentro de você. O solo onde ela cresce é a sua mente. Se sua mente estiver cheia de pensamentos negativos, de crenças limitantes, de memórias de fracasso e de medo constante do futuro, a semente não terá espaço para se expandir. Hill alertava que o homem é aquilo que pensa. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei universal. Se você se convence de que não é capaz, de que não nasceu para enriquecer, de que não tem oportunidades, sua mente age como um terreno encharcado de veneno, sufocando qualquer ideia criativa. Mas quando você limpa o terreno mental, quando decide arrancar as ervas daninhas do medo e da dúvida, cria espaço para que a semente floresça. E como limpar esse terreno? Através da disciplina mental. Hill dizia que o hábito de controlar os próprios pensamentos é uma das maiores conquistas do ser humano. O problema é que a maioria vive como vítima dos pensamentos, acreditando em tudo o que aparece na mente, sem perceber que pode escolher no que pensar. Assim, passam os dias cultivando miséria, reforçando escassez e regando diariamente o jardim errado. Imagine que cada vez que você repete frases como "não consigo", "isso não é para mim", "nunca vou sair dessa situação", você joga água nas ervas daninhas e elas crescem rápido. A mente não distingue o que você quer do que você não quer, ela apenas obedece. Se você diz "não quero ser pobre", a imagem mental ainda é de pobreza e isso se multiplica. Para mudar o solo, você precisa substituir as frases de limitação por afirmações de poder. Repita para si mesmo: dentro de mim existe a semente da abundância e ela cresce todos os dias. Diga isso ao acordar, ao dormir, nos momentos de desafio. Não é magia, é ciência mental. A repetição cria novos caminhos no cérebro e esses caminhos começam a gerar ações diferentes. Aos poucos, a sua mente se transforma num solo fértil, capaz de sustentar a árvore da riqueza. E aqui está outro segredo. O solo também é alimentado pelo ambiente. Se você vive rodeado de pessoas negativas, que zombam dos seus sonhos, que dizem que você está perdendo tempo, saiba que está deixando pedras serem jogadas no seu terreno. Proteja sua mente. Selecione cuidadosamente o que você ouve, lê e assiste.
O ambiente pode fortalecer ou destruir a semente. Hill insistia na importância do mastermind, a aliança com pessoas que compartilham a mesma visão de crescimento. Quando você se conecta a pessoas que acreditam, que também cultivam suas sementes, o campo mental coletivo se torna mais forte. É como uma plantação. Várias sementes juntas criam um ecossistema de fertilidade. Por isso, escolha com quem dividir seus projetos. Não conte seus sonhos para quem só sabe falar de fracasso. Hoje você pode decidir, ou continua alimentando pensamentos que bloqueiam a sua semente, ou começa a cuidar da sua mente como o solo mais precioso da terra. Porque é exatamente isso que ela é, o terreno onde tudo que você será no futuro já está sendo germinado agora. E lembre-se, não existe neutralidade. Ou você está cultivando riqueza, ou está cultivando escassez. Ou você está expandindo sua visão, ou está limitando-a. A escolha diária de cada pensamento é a escolha entre enriquecer ou empobrecer. A água que faz a semente germinar. Nenhuma semente cresce sem água. Você pode colocá-la no melhor solo, mas se não for regada, continuará inativa. E aqui está uma revelação poderosa. A água que faz a semente de riqueza germinar é o desejo ardente. Hill dizia que todo grande sucesso nasce de um desejo intenso, quase obsessivo. Não um simples querer, não um seria bom se acontecesse, mas um fogo interno que te move mesmo diante das dificuldades. A maioria das pessoas deseja riqueza de forma vaga. Elas dizem, eu queria ganhar mais dinheiro, queria viver melhor, gostaria de não ter dívidas. Mas isso não passa de uma névoa. O universo não responde a desejos nebulosos. Ele responde a desejos claros, fortes, específicos. Desejar vagamente é como jogar algumas gotas de água no deserto e esperar que floresça uma floresta. Desejar com intensidade é como canalizar um rio inteiro sobre o solo. Napoleon Hill estudou centenas de homens e mulheres de sucesso e em todos eles encontrou esse traço, um desejo ardente que se transformava em obsessão positiva. Thomas Edison trabalhou incansavelmente em sua invenção da lâmpada elétrica, falhando milhares de vezes, mas cada tentativa era apenas mais água regando a semente. Henry Ford desejava colocar o carro ao alcance de qualquer família comum, e essa visão alimentou todos os seus esforços até criar uma revolução na indústria. E você, o que realmente deseja? Porque enquanto você não definir claramente o que quer, sua semente permanecerá adormecida. Desejo é o combustível que desperta o potencial latente. É o que transforma ideias em ação. É o que move você a levantar mais cedo, a estudar mais, a tentar novamente quando todos desistiram. Mas atenção, o desejo precisa ser acompanhado de fé. Desejo sem fé é apenas fantasia. Fé sem desejo é apenas religiosidade vazia. Quando os dois se unem, você cria um campo magnético irresistível. Hill dizia que a fé é a emoção que dá vida aos pensamentos. Assim como a água penetra a terra e desperta a vida escondida na semente, a fé penetra seu subconsciente e desperta forças que você nem sabia possuir. Eu quero que você faça um exercício mental agora. Feche os olhos e imagine, com todos os detalhes, o estilo de vida que deseja viver. Onde você mora, como se veste, quanto ganha, com quem convive, como utiliza sua riqueza para ajudar outros. Sinta essa visão como se fosse real. Quanto mais clara e emocionalmente carregada for essa imagem, mais água você estará derramando sobre a sua semente de riqueza. E não permita que ninguém roube essa visão. Haverá pessoas que rirão de você, que dirão que é impossível, que vão tentar reduzir seus sonhos ao tamanho dos medos delas. Mas lembre-se, a semente foi plantada em você, não neles. O desejo é seu, não deles. A fé é sua, não deles. Quem precisa acreditar é você.
A cada vez que você rega sua mente com essa visão, com esse desejo ardente, algo acontece dentro de você. A semente começa a se mover silenciosamente no escuro da terra. Você ainda não vê nada na superfície, mas dentro, raízes estão crescendo, forças estão sendo ativadas e em breve o broto aparecerá. E aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Muitas vezes, a fase mais difícil é exatamente essa, quando você rega e parece não ver nada acontecendo. É aqui que os fracos desistem, mas quem entende o processo continua, porque sabe que o invisível sempre precede o visível. Por isso, nunca subestime o poder do desejo ardente aliado à fé. É ele que transforma a semente invisível da riqueza em realidade tangível. A luz que faz a planta crescer. Depois de plantada no solo e regada pela água do desejo, a semente precisa de luz para crescer. Sem luz, ela até germina, mas fica fraca, sem força, sem vida plena. Para a semente de riqueza dentro de você, essa luz é o conhecimento aplicado. Napoleon Hill repetia que conhecimento por si só não é poder. Ele só se transforma em poder quando organizado e aplicado de forma prática em direção a um objetivo definido. Isso significa que não basta ler livros, assistir palestras ou consumir conteúdos de motivação, se nada disso for colocado em prática. A luz só cumpre sua função quando atinge a planta. O conhecimento só cumpre sua função quando ilumina a ação. A mente humana é como um campo vasto. Você pode enchê-la de informações e nunca colher nada, se não souber transformar essas informações em planos concretos. É por isso que tantas pessoas inteligentes vivem na escassez, enquanto outras, que nunca tiveram grandes diplomas, enriqueceram. A diferença está na luz aplicada. Não basta acumular teorias, é preciso direcionar o aprendizado para a conquista de algo específico. Aqui está o que Hill nos ensina. Escolha um objetivo claro, concentre sua atenção nele e depois busque apenas o conhecimento que te aproxima desse objetivo. É como um agricultor que deseja plantar trigo. Ele não vai estudar tudo sobre todas as plantas do mundo. Ele vai buscar o conhecimento específico sobre o trigo, porque é disso que precisa para colher. Se você deseja enriquecer, não se perca em distrações. Foque em aprender sobre investimentos, negócios, vendas, mentalidade de prosperidade, desenvolvimento pessoal. Mas não apenas aprenda. Aplique, monte um plano simples e execute. Ajuste no caminho. É no movimento que a luz gera vida. Outro ponto importante. A luz também representa clareza mental. Muitas pessoas fracassam porque vivem em confusão, querem muitas coisas ao mesmo tempo, mudam de ideia a cada semana, nunca definem um caminho. Isso é como colocar uma planta em um ambiente sem sol, cheio de sombras. Ela até tenta crescer, mas não encontra direção. Se você quer que a sua semente de riqueza floresça, precisa colocar sua vida sob uma luz clara, um propósito definido. Propósito é a direção que dá sentido ao crescimento. Sem propósito, você até pode conquistar coisas, mas se sentirá vazio. Com propósito, cada passo é iluminado. Por isso, pergunte-se: qual é a causa que dá sentido à minha riqueza? Para que quero prosperar? Quando a resposta for clara, sua mente se alinhará com a abundância universal. E lembre-se, a luz mais forte que existe não vem de fora, mas de dentro. É a luz da visão interna. Você precisa enxergar sua vitória antes que o mundo enxergue. Precisa acreditar em seu valor antes que alguém reconheça. Precisa ser o sol da sua própria semente. Seja vigilante com o tipo de luz que você permite iluminar sua mente. A mídia negativa, as conversas tóxicas, os noticiários cheios de tragédia, tudo isso são sombras. Se você passar tempo demais nelas, sua semente enfraquece. Mas se você se expõe à luz da fé, do aprendizado construtivo, da inspiração, do contato com pessoas que já conquistaram,
sua semente cresce vigorosa. E aqui vai um exercício prático. Todos os dias, escolha pelo menos uma ação que represente a aplicação da luz. Pode ser estudar algo relacionado ao seu objetivo, colocar em prática uma ideia, fazer um contato importante, organizar suas finanças, escrever seus planos. Não importa quão pequena seja a ação, cada raio de luz conta. Em pouco tempo, você verá o broto romper a terra. Pequenos resultados começarão a aparecer. Isso é prova de que a semente está viva, de que a riqueza já está em movimento. As tempestades que fortalecem a raiz. Nenhuma planta cresce em um ambiente sem desafios. O vento, a chuva, até mesmo as tempestades têm uma função: fortalecer as raízes. Sem resistência, a árvore não aprofunda sua base e se torna frágil, incapaz de sustentar frutos. O mesmo acontece com a sua semente de riqueza. Os desafios, as dificuldades, os obstáculos não surgem para te destruir, mas para aprofundar sua fé, sua disciplina e sua determinação. Hill dizia que cada adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou até maior. Essa frase precisa ser gravada em sua mente como uma lei. Isso significa que, quando você enfrenta uma crise, ela não é apenas um problema, mas também uma oportunidade escondida. A diferença está em como você reage. Quem foca apenas na tempestade entra em desespero e desiste. Quem entende o processo aproveita a chuva para fortalecer suas raízes e crescer ainda mais. Se você observar a vida dos grandes conquistadores, verá que todos passaram por tempestades intensas. Andrew Carnegie trabalhou desde cedo em condições duras antes de construir seu império. Edison fracassou centenas de vezes antes de ver sua invenção funcionar. Ford enfrentou falências antes de criar a maior indústria automobilística da época. Nenhum deles teria se tornado gigante se não tivesse aprendido a usar a adversidade como combustível. A semente de riqueza dentro de você precisa dessa pressão para despertar sua força máxima. É nas dificuldades que você descobre habilidades que nunca imaginou ter. É nos dias de escassez que você aprende a ser criativo. É nos momentos de rejeição que você desenvolve resiliência. A cada golpe da vida, suas raízes se aprofundam, tornando você inabalável. Mas aqui está o segredo. Não lute contra a tempestade. Use-a. Quando a chuva vem, o agricultor não reclama. Ele entende que a água, mesmo em excesso, será absorvida e dará vida ao campo. Da mesma forma, quando os problemas surgirem, não desperdice energia se perguntando por que eu? Pergunte, como posso transformar isso em uma oportunidade? Essa mudança de mentalidade abre portas invisíveis. Outro ponto crucial. As tempestades também revelam quem você é. Quando tudo está bem, é fácil parecer confiante, mas é na adversidade que se vê a verdadeira força interior. E quanto mais você aprende a permanecer firme no meio do caos, mais a vida confia em você para dar frutos maiores. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Dívidas, problemas familiares, falta de oportunidades, crises inesperadas. Quero que você saiba, nada disso é o fim. É apenas o vento que está aprofundando suas raízes. Se você permanecer firme, se continuar regando sua semente com desejo e iluminando-a com conhecimento, a tempestade passará. E quando o sol voltar, sua árvore estará mais forte do que nunca. Escreva isso no seu coração. Cada obstáculo é um degrau, cada dificuldade é uma lição, cada queda é uma preparação para um salto maior. A vida nunca tira sem devolver em dobro, mas só aqueles que persistem até o fim veem essa recompensa. E aqui vai a reflexão que quero que você registre nos comentários. Qual foi a maior tempestade que já enfrentou e o que aprendeu com ela? Compartilhar sua experiência pode ser exatamente a luz que outra pessoa precisa hoje. A colheita, manifestando a riqueza real. Depois de todo o processo,
Plantar a semente, preparar o solo, regar com desejo ardente, iluminar com conhecimento aplicado e atravessar as tempestades, chega o momento da colheita. E é aqui que muitos se surpreendem. A verdadeira riqueza nunca é apenas material. O dinheiro, os bens, o sucesso externo são consequências naturais de um processo interno muito mais valioso. O que você colhe, acima de tudo, é quem você se tornou nesse caminho. Napoleon Hill ensinava que o maior presente da prosperidade não está no que você conquista, mas no ser humano que você se transforma ao conquistar. A autoconfiança, a fé inabalável, a clareza de propósito, a disciplina, a resiliência, todas essas virtudes são frutos maduros da sua semente de riqueza. Quando você muda por dentro, o mundo inteiro responde do lado de fora. Talvez você ainda não veja resultados gigantescos na sua vida, mas observe os sinais. Pequenas portas que se abrem, novas ideias que surgem, pessoas que cruzam seu caminho, oportunidades inesperadas. Cada uma dessas coisas é uma amostra da colheita começando. E quanto mais você celebra cada avanço, mais frutos aparecem. Gratidão é o adubo final da prosperidade. Mas atenção, a colheita não é um evento único. A vida é um ciclo. Depois de colher, você deve replantar. Deve compartilhar o que recebeu, multiplicar as sementes. O maior erro de quem enriquece é se acomodar. O segredo dos verdadeiros milionários espirituais é continuar plantando, crescendo, ajudando outros a descobrir e cultivar suas próprias sementes de riqueza. E aqui está a grande revelação. Você já possui tudo o que precisa. Não existe nenhuma força externa capaz de impedir seu florescimento se você decidir hoje cuidar da semente que já está em você. Pare de procurar bênçãos fora. Pare de esperar por milagres caídos do céu. O milagre é você. É sua mente criadora, é seu desejo ardente, é sua capacidade de aprender, de agir, de superar e de se levantar depois de cada tempestade. Mude hoje sua postura diante da vida. Olhe para dentro. Reconheça sua grandeza. Cuide da sua mente como o solo mais fértil do universo. Rega cada sonho com emoção verdadeira. Ilumine cada ideia com conhecimento e ação. E quando vierem os desafios, lembre-se, é o universo fortalecendo suas raízes para suportar uma colheita ainda maior. Neste momento, quero que você tome uma decisão. Faça um compromisso público consigo mesmo. Escreva aqui nos comentários: eu decido cuidar da minha semente de riqueza todos os dias. Esse simples gesto já é o primeiro ato de quem assume a própria prosperidade. E se você sentiu que essa mensagem falou com a sua alma, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Curta, inscreva-se, ative o sino, mas acima de tudo, faça do seu processo uma inspiração viva para outras pessoas. A abundância nunca acaba. Ela apenas muda de mãos de acordo com quem está pronto para recebê-la. Nunca esqueça, a semente de riqueza já está dentro de você. Tudo o que falta é decidir, todos os dias, ser o jardineiro da sua própria vida. Lição de vida. O maior tesouro não está no ouro que você acumula, mas na força invisível que você desperta. Riqueza verdadeira é saber que, não importa o que aconteça lá fora, dentro de você existe uma fonte que jamais se esgota. Exercícios práticos para germinar a semente de riqueza. Agora que você compreendeu todo o ciclo da semente de riqueza, é hora de transformar teoria em ação. O segredo não está apenas em entender, mas em viver e praticar dia após dia, até que a transformação interna se torne inevitável e comece a se refletir no mundo material. Por isso, vou te entregar agora 3 exercícios práticos, profundos e altamente eficazes para ativar, nutrir e expandir a sua semente de riqueza. Não basta ouvir, o poder está em fazer.
Salve esta parte, releia todos os dias e, acima de tudo, execute sem desculpas. Exercício 1. O Diário da Semente. Reprogramação da mente. Pegue um caderno e reserve uma página para cada dia. Toda manhã, escreva com clareza absoluta o que você deseja conquistar, como se já estivesse acontecendo. Não use frases vagas, escreva detalhadamente. Hoje, eu cultivo minha semente de riqueza pensando grande, agindo com coragem e enxergando oportunidades em cada desafio. Liste 3 oportunidades que você pode criar hoje, mesmo que pareçam pequenas. Ao final do dia, revise o que escreveu, veja o que conseguiu avançar e escreva agradecimentos pelo progresso, mesmo que mínimo. A repetição diária não é apenas simbólica, ela cria raízes em seu subconsciente, fortalece sua fé e treina sua mente para enxergar riqueza onde antes via limitação. Faça este diário por 21 dias seguidos e observe as mudanças. Pequenas sincronicidades, ideias, pessoas e até dinheiro começando a circular de forma inesperada. Quando a mente se alinha, o universo responde. Exercício 2. O cultivo da fé em ação. O desafio dos 7 dias. Por 7 dias seguidos, escolha um objetivo financeiro ou de realização material que parecia impossível ou distante. Pode ser quitar uma dívida, conseguir um cliente, receber uma oferta, vender um produto, começar um projeto antigo, abrir um negócio, conseguir um aumento. Escreva esse objetivo em um papel e coloque-o em um local onde você veja todos os dias ao acordar. Agora, durante esses 7 dias, prometa a si mesmo que não vai permitir nenhum pensamento de dúvida, medo ou autossabotagem dominar sua mente. Sempre que um pensamento negativo surgir, interrompa imediatamente dizendo em voz alta: cancelo este pensamento, escolho cultivar a semente de riqueza. Depois, tome uma ação, por menor que seja, em direção ao objetivo. Uma ligação, uma mensagem, uma pesquisa, um pedido, um anúncio, uma oração, um agradecimento antecipado. O segredo não é fazer ações grandiosas, mas manter o fluxo ativo todos os dias, sem falhar. Ao final de cada dia, registre o que sentiu, o que fez, quais sinais recebeu e quais avanços, por menores que sejam, aconteceram. Esse exercício constrói disciplina, elimina o ciclo de autossabotagem e treina sua mente para buscar soluções e milagres, não desculpas. Exercício 3. O compartilhamento da semente, o poder da multiplicação. A verdadeira prosperidade acontece quando você multiplica aquilo que recebe. Por isso, dedique-se uma vez por semana a compartilhar um pouco da sua abundância, não importa o quanto tenha. Doe algo, tempo, dinheiro, uma palavra, um presente, uma oportunidade, um conhecimento. Sempre que sentir que está travado financeiramente, encontre uma maneira de ajudar alguém a crescer. O ciclo da semente nunca termina em si mesma. Ela só floresce de verdade quando espalha novas sementes. Escreva um pequeno relato desse ato de doação no seu diário e perceba como sua energia muda imediatamente. Muitas vezes, o desbloqueio financeiro chega quando você para de olhar apenas para o próprio umbigo e se torna fonte de abundância para o mundo. Exemplos práticos e histórias reais para inspirar sua colheita. Veja como esses exercícios já transformaram a vida de milhares de pessoas, inclusive leitores de Napoleon Hill e seguidores da lei da atração ao redor do mundo. Exemplo 1. Maria era uma funcionária endividada, com baixa autoestima, sempre alimentando pensamentos de derrota. Começou o Diário da Semente e, em poucas semanas, notou mudanças sutis. Recebeu uma proposta de trabalho melhor, passou a ser convidada para projetos e conseguiu negociar suas dívidas de forma que antes parecia impossível. O segredo? Todos os dias ela escrevia e lia sua visão, agia apesar do medo e agradecia pelo que tinha,
mesmo sendo pouco. Em 3 meses, estava livre das dívidas e iniciou seu próprio negócio. Exemplo 2. João, vendedor autônomo, estava estagnado havia anos. Fez o desafio dos 7 dias com um objetivo claro: dobrar suas vendas. No início, sentia-se ridículo ao cancelar pensamentos negativos em voz alta, mas não desistiu. No 3º dia, um cliente antigo o procurou sem aviso. No 5º, conseguiu fechar uma venda inesperada. No final da semana, não apenas dobrou, mas triplicou seus resultados. Percebeu que a semente de riqueza sempre esteve lá, esperando apenas ação e persistência. Exemplo 3. Fernanda sentia-se bloqueada, sem conseguir tirar ideias do papel. Decidiu aplicar o compartilhamento da semente, ajudando uma amiga a criar um currículo. No dia seguinte, recebeu uma indicação de emprego e passou na seleção. O ciclo se repetiu. A cada nova atitude de ajuda, portas se abriam, contatos se multiplicavam e oportunidades vinham de onde menos esperava. Hoje, ela ensina outras mulheres a despertar sua prosperidade. Reflexão final e chamada para a ação. Lembre-se, nada muda até você mudar. A semente de riqueza dentro de você é eterna, mas precisa ser regada, iluminada, protegida e compartilhada. Transforme estes exercícios em hábito. Compartilhe agora nos comentários qual deles vai começar hoje. Escreva: eu aceito o desafio de cultivar minha semente de riqueza. Marque alguém que precisa receber essa mensagem, envie este vídeo para amigos e familiares, compartilhe nas redes sociais. Quanto mais você espalhar essa verdade, mais o universo responde. E se você praticar com sinceridade, daqui a alguns meses ou anos, será você quem estará contando sua própria história de transformação. A riqueza já está em você. Plante, cuide, compartilhe e colha. O resto, o universo fará.